Olá, bom dia, bem-vindos a todos e a todas a este painel de encerramento do webinário Mapeando e Enfrentando os Desafios da Pandemia da Covid-19, promovido pelo IMDS, Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, pelo IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e pelo Banco Mundial. Meu nome é Ricardo Gandur, sou jornalista e tenho o prazer de mediar esse painel de encerramento que fecha esse webinário que acontece desde ontem aqui neste canal. Nós tivemos aqui, além da mesa de abertura ontem, com os representantes dos organizadores, do IMDS, do IEPS, do Banco Mundial, que voltarão ao final deste painel para fazer as suas considerações finais. E nós tivemos interessantíssimos painéis com cortes temáticos por faixas etárias, mapeando todos os gaps e desafios que esse momento que a humanidade está enfrentando pode deixar na educação, na saúde, e especialmente seus impactos na mobilidade social e na desigualdade. Eu queria, com isso, lembrar a todos que todos esses painéis estão disponíveis no YouTube, nesse canal, convidar para que curtam o canal e assim acompanhar as atividades dos três organizadores. E este painel de encerramento, essa apoteose desse webinário de um dia e meio, vai convergir para um dos resultados mais simbólicos dos estudos, das discussões, que é a geração de dados. Nós vamos trafegar aqui pela dinâmica de como a geração de dados guia decisões e decisões tão importantes que ainda vão ser tomadas nos desafios que vêm por aí. Como bases de dados podem contribuir para escolhas mais assertivas, especialmente por parte dos tomadores de decisão. Como transformar dados em informação relevante e acessível, e que particularidades devem ser levadas em conta. Para isso, nós temos aqui três nomes muito relevantes. Eu vou apresentá-los mais detidamente, mas nós teremos conosco o Michael França, a Eleonora Cruz Santos e o Eduardo Rios Neto. Eu vou começar passando a palavra para o Michael França, vou apresentá-lo. Antes, gostaria de lembrar que a audiência pode endereçar questões pelo chat do YouTube, elas me serão passadas, e após os 15 minutos de cada painelista, nós teremos uma mesa final de debates, onde essas questões vão ser todas respondidas, então fiquem à vontade para passar perguntas para os painelistas, para um deles, para todos, aí pelo chat do YouTube, e lembrando que após a mesa final, os três representantes dos organizadores estarão conosco para aí sim fechar este webinário. Bem, o Michael, além de ciclista, o Michael é doutor em teoria econômica pela Universidade de São Paulo, foi pesquisador visitante na Universidade de Colômbia e atualmente é pesquisador residente do INSPER, além de colunista na Folha de São Paulo, meu quase colega aqui. Michael, um prazer recebê-lo. Por favor, passo a palavra a você aí para os seus 15 minutos de apresentação dos seus pontos. Michael França, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Gostaria de começar a agradecer aqui a presença de todos e todas. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa manhã para essa conversa. Agradecer também o convite, né, de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, bom, indo já direto ao ponto, a gente sabe, né, que no começo do ano passado a gente começou essa pandemia, né, brutal que a gente vive até hoje, e com a pandemia a gente teve a eclosão de vários debates, né? Um deles foi o debate ligado às questões socioeconômicas, às questões sociais. Em um país como o Brasil, por exemplo, a gente tem uma desigualdade relativamente profunda, né? A gente percebeu que é relativamente mais difícil enfrentar, né, uma pandemia da proporção que foi, tá? Não só isso, mas a questão, né, socioeconômica, a questão da pobreza, a questão da miséria, ela teve uma repercussão no enfrentamento da pandemia em diversos países do mundo.
Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, mesmo em países desenvolvidos, né, na Europa, começou um grande debate ali no início da pandemia, por exemplo, sobre o porquê que as minorias estavam morrendo, né, numa proporção maior do que o restante da população, tá? Então, no início da pandemia, esse debate foi para os Estados Unidos, se aqueceu de uma forma considerável. Então, se a gente voltar no tempo ali, por exemplo, em março do ano passado, né, abril do ano passado, e olhar o noticiário americano, a gente presencia ali um debate fortíssimo ligado, por exemplo, à questão sobre o porquê os negros estavam morrendo uma proporção muito maior do que os brancos, tá? E esse debate foi se aquecendo e chegou a um estopim, né, que foi a morte do George Floyd, tá? Então, muita gente acha que, por exemplo, a eclosão, né, das manifestações antirracistas pelo mundo, a principal razão foi o George Floyd, quando, na verdade, havia um aquecimento do debate muito forte antes do incidente. Tá? Então, você pega o contexto americano, por exemplo, teve diversos outros casos, né, graves, né, de mortes de negros relativamente grave, que não teve essa repercussão toda, tá? No caso do George Floyd, teve essa repercussão muito em função da pandemia, que já estava aquecendo de forma significativa o debate americano, tá? Então, com isso, a gente teve essa eclosão, né, de uma onda de manifestações gigantesca, né, de uma proporção mundial, né, isso correu a Europa, chegou aqui no Brasil. No caso americano foi muito interessante, porque o volume foi muito grande, né, uma das maiores ondas, se não a maior, de manifestação no contexto americano, e uma pandemia dessa proporção, né, a gente teve ali, presenciou, por exemplo, homens e mulheres brancas, né, saindo à rua para se manifestar por uma causa racial, uma coisa relativamente inédita no caso americano, na proporção que foi. No caso brasileiro, a gente também teve, né, uma maior conscientização ligada à agenda racial no Brasil. A gente teve uma ampliação, né, e um aquecimento do debate no Brasil, tá? É, que por si só eu acho que é uma coisa relativamente muito positiva, tá? Então, com essa maior conscientização, com esse aquecimento do debate, a gente pode começar aí a pensar, né, mecanismos para ir ao longo do tempo, né, superando os desafios ligados à agenda racial, tá? Mas algumas considerações são importantes ser feitas, tá? Então, primeiro quais vão ser os rumos desse debate, tá? Será que a gente vai conseguir construir, né, um debate relativamente construtivo, inclusivo, baseado em fatos e evidências, e assim ao longo do tempo a gente vai conseguindo, como sociedade, paulatinamente ir resolvendo, né, os desafios ligados à agenda racial, tá? Ou será que a gente vai ter uma piora, né, no debate, ou uma piora nas relações raciais no Brasil? Tá? É uma coisa que vale a pena a gente pensar nesse ponto de inflexão. Tá? E, particularmente, eu acho que depende muito da gente, tá? A gente, como sociedade, tentar ir criando mecanismos, né, no sentido de tentar criar um melhor debate possível, né, e um debate mais construtivo que a gente possa fazer nessa agenda, que acaba sendo uma agenda muito, mas muito delicada, infelizmente, tá? É, e aí, nesse contexto todo, eu comecei a trabalhar mais fortemente na agenda racial no final do ano passado, tá? E, ao mesmo tempo, ali no final do ano passado, um grupo, né, de empresários ali liderado pelo Jair Ribeiro, da Parceiros da Educação, me procurou no sentido de que eles precisavam de desenvolver, né, um algoritmo de investimento em equidade racial, tá? Qual que era a ideia geral? O Jair Ribeiro estava percebendo, né, percebeu que, por exemplo, a pauta ESG estava muito forte fora do Brasil, que essa pauta ia chegar com força no Brasil nesse ano, e realmente chegou, né? Hoje ESG é uma coisa muito na moda, mas no ano passado estava começando a entrar no Brasil. E ele falou, não, vamos tentar, vamos procurar casar, né, essa pauta ESG com a pauta racial, tá? É,
e tentar oferecer para as empresas, né, meio que um guia, né, de boas práticas, assim, no sentido delas guiarem essa agenda, tá? Então, ele começou a reunir ali um grupo muito interessante, muito grande de pessoas ligado a essa agenda, tá? Tanto setores do movimento negro, quanto como ONGs, quanto setores empresariais, num movimento chamado Pacto pela Equidade Racial, tá? E o meu desafio ali, e da minha equipe ali, formado pelo professor Sérgio Firpo do INSPER, o Rafael Tavares, o Lucas Cavalcantes, né, vários membros ali da equipe do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, foi procurar desenvolver ali um algoritmo de investimento para a equidade racial, tá? E o que a gente fez foi propor usar o índice de equidade racial, que basicamente é uma forma assim de você mensurar como que estão os equilíbrios, né, ocupacionais dentro de uma empresa e na corporação como um toda, tá? O que a gente fez foi pegar uma metodologia que foi implementada em um estudo americano ali no pós-guerra, olhando só para desequilíbrio ocupacional, tá? E a gente fez uma modificação, né, relativamente simples para olhar toda a estrutura ocupacional da empresa e o índice dá um valor do quão desequilibrada, por exemplo, racialmente uma empresa está, tá? E isso é feito olhando ali, por exemplo, se a empresa está refletindo a sociedade do seu entorno, tá? Então, você olha, por exemplo, a proporção de negros em uma ocupação específica, olha a proporção de negros ali no estado, tá? E mede o quão desequilibrado aquela ocupação está. A empresa está ou não refletindo, a ideia é se a empresa está ou não refletindo a sociedade ao seu entorno, tá? Para isso, a gente usa ali uma distribuição binomial, que eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, tá? Mas, basicamente, a distribuição binomial vai ajudar a comparar esses dois parâmetros, tá? Essas duas distribuições. E aí, o índice dá um valor, por exemplo, se uma determinada ocupação, uma empresa, se você vai ter uma sobre-representação branca ou uma sobre-representação negra, tá? E se estiver próximo, quando o índice estiver próximo de zero, vai indicar ali que você tem um equilíbrio racial. Isso é importante porque, primeiro, a gente começa a quebrar um pouco um debate racial que acaba sendo relativamente muito agregado no Brasil, tá? E isso é muito importante uma perspectiva empírica, uma perspectiva de dado, porque se você olhar para o contexto brasileiro, a gente sabe que a gente tem heterogeneidades, né, espaciais significativas. Então, o Sul e o Sudeste tem uma proporção maior de pessoas brancas, Norte e Nordeste tem uma proporção maior de pessoas negras, tá? E isso por si só pode afetar as relações raciais ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer que uma coisa vai ser você ser negro no Sul, onde você vai ser uma minoria, outra coisa é você ser negro no Norte e Nordeste, onde você vai estar sendo uma maioria. Tá? Então, as relações raciais podem ser relativamente diferentes entre as regiões do Brasil. Tá? Além disso, cada região tem um contexto, né, histórico muito diferente. A região Nordeste tem uma colonização mais antiga, baseado em outra estrutura econômica. A região Sul você tem uma colonização relativamente mais nova, baseado em uma estrutura econômica relativamente diferente, tá? E isso pode afetar a dinâmica ao longo do tempo. Então, como, né, que essa questão racial, né, você tem uma construção histórica que leva as pessoas, né, a potencialmente ter uma percepção diferente em relacionado aos grupos. Então, a percepção, por exemplo, do negro, do branco no sul, talvez pode ser relativamente diferente do norte e nordeste. E quando você quebra, né, o debate racial, né, olhando por regiões, você consegue analisar ao longo do tempo, por exemplo, como que está esse comportamento. Então, uma coisa interessante do índice é que ele vai ajudar a gente a fazer essa padronização, sempre levando em consideração a população local, o percentual da população local, se está sendo refletido em algumas variáveis socioeconômicas, e com isso a gente consegue ter uma visão padronizada ali, como que estão os equilíbrios sociais no contexto do território brasileiro inteiro, tá? Isso vai ajudar a gente em quê? Primeiro, a gente consegue identificar onde que estão os maiores desequilíbrios raciais, tá? E consegue monitorar ao longo do tempo onde que estão, como que está indo o comportamento desses equilíbrios raciais, tá? Isso é interessante porque a gente, fazendo esse mapeamento, a gente consegue observar ali naqueles lugares, né, seja cidades, seja empresas, seja estado, que estão tendo uma convergência no sentido de um maior equilíbrio racial, a gente consegue olhar ali e tentar procurar entender
o porquê isso está acontecendo, se foi uma iniciativa, se foi uma política pública específica, tá? E, eventualmente, a gente identificando isso, a gente pode reproduzir, né? Tentar reproduzir essas boas práticas em outros lugares, tá? Aqueles lugares que não estão avançando no sentido de permitir uma maior equidade racial, a gente pode também procurar entender o porquê isso está ocorrendo, tá? Será que, por exemplo, é falta de investimento na primeira infância, educação básica? Será que aquela região tem uma estrutura discriminatória maior, seja manifestações indiretas, tá? De viés racial ou inconsciente, tá? Então, ajuda, né, a gente mudar um pouco a perspectiva do debate racial brasileiro, que acaba muitas vezes sendo muito agregado. Tá? Você olha na mídia e isso acaba sendo um incômodo para mim, que sou mais da área de dados, muitas vezes as pessoas tirando conclusões gigantescas a partir de dados muito agregados. Tá? E aí, então, com isso, né, aplicado, por exemplo, ao contexto das empresas, é interessante que também você acaba permitindo uma maior transparência informacional e isso pode gerar um incentivo endógeno de mudança de comportamento, tá? O que seria isso? Então, por exemplo, se eu começo a mostrar, tá, que determinadas empresas estão mais equilibradas do que outras, então, por exemplo, pega um setor de bancos, por exemplo, né, setor financeiro de bancos. Se eu mostro que o Itaú está muito mais desequilibrado racialmente do que o Santander, tá? E dado que o cenário racial não para de aquecer, isso começa a gerar uma pressão, uma certa pressão endógena ali para o Itaú começar a mudar as suas práticas de contratação, começar a rever, tá, a sua política de diversidade interna. Tá? Isso é muito diferente do que acontece quando você não tem uma transparência informacional nesse sentido. Então, por exemplo, dado todo esse cenário, a gente percebe que as empresas, né, ampliaram a sua conscientização relacionada aos desafios sociais e relacionada à agenda racial. Mas uma coisa é você ampliar, né, a conscientização, outra coisa é você fazer uma coisa de fato. Tá? Então, por exemplo, eu posso muito bem ter uma maior conscientização e não fazer nada a respeito. Vis-a-vis que isso não vai gerar nenhum custo para mim. Tá? Por quê? Porque se eu sou uma empresa, por exemplo, eu vou querer investir, né, numa maior diversidade, né, na minha empresa, uma coisa a gente tem que ter consciência é que isso gera um custo também para a empresa. Tá? Diversidade tem potenciais implicações, né, no sentido de gerar benefícios ali interno para uma corporação, inovação, etc., mas também tem um custo de que para você administrar, né, a diversidade, pensamentos diferentes, esse tipo de coisas, tem que mudar algumas práticas internas da empresa. Então, se eu não tenho incentivo para isso, o que acontece é você ter um movimento inercial e as coisas sempre permanecem como estão e se reproduzem. A partir do momento que você gera essa mudança, né, de uma maior transparência informacional, você pode ajudar, né, a gerar uma certa pressão, um custo endógeno para as empresas mudarem o seu comportamento, tá? Então, por si só, né, essa ideia de você melhorar, né, essa transparência informacional via dados, via estatística, você pode ajudar no debate racial brasileiro, tá? Essa é uma perspectiva que a gente tem no âmbito ali do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, tá? E só para finalizar, tá? Esse índice é interessante, ele tem caído bem no gosto das pessoas, está sendo usado tanto pelas empresas, o governo já procurou para começar a mapear os equilíbrios dentro do Estado, por exemplo, a Secretaria do Estado de São Paulo já está usando para alguns relatórios o índice, e a própria Folha de São Paulo, no meio do ano, me procurou para a gente desenvolver um índice para eles, que foi o Índice Folha de Equilíbrio Racial, que gerou aí uma série, né, de matérias ligadas a um projeto chamado A Cor da Desigualdade Racial no Brasil, e que gerou um debate que, a meu ver, foi bem proveitoso nos últimos meses. Tá? Eu vou ficar por aqui, porque meu tempo já esgotou, tá? Agradeço a atenção de todos. E é isso. Obrigado, Michael. A gente vai voltar a esses excelentes pontos que você levantou e o trabalho que você está fazendo na construção e evolução desse índice daqui a pouquinho na nossa mesa final aqui de conversas.
Quem se juntou a nós agora, eu lembro que esse é o painel de encerramento do nosso webinário Mapeando e Enfrentando os Desafios da Covid-19. E eu tenho o prazer de passar a palavra agora para a Eleonora Cruz Santos. A Eleonora é bacharel em Economia, mestre em Demografia, doutora em Administração e pós-doutora em Economia, tudo isso pela UFMG, nossa querida Federal de Minas Gerais. Tem também MBA executivo pela COPEAD, da UFRJ. Eleonora iniciou sua carreira no IPEA, no Rio, com estudos na área de mercado de trabalho. Foi economista de bancos de investimento e atualmente dirige a área de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro. Eleonora, um grande prazer te receber. Te passo a palavra aí para os seus 15 minutos iniciais, por favor. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço a todos pelo convite e por essa mesa, poder participar dessa mesa, e desejo que tenhamos um ótimo debate. Vamos lá, bom dia a todos e todas, né? Eu vou colocar minha apresentação aqui. Espero que dê tudo certo. Está dando para ver, gente? Já compartilhou? Posso começar? Ok, obrigada. Enfim, vamos lá. Quando eu recebi o convite, né, a ideia era eu falar um pouco de como é que a Fundação João Pinheiro, é a fundação que atualmente eu sou diretora na área de produção dessas estatísticas, né, de estatística, chama diretoria de Estatística e Informações, como que a Fundação João Pinheiro vem conduzindo, né, como foi a atuação dela, tem sido a atuação e quais são as perspectivas, né, da Fundação no uso das estatísticas como um suporte, né, como uma ferramenta para ajudar, né, no processo tanto de tomada de decisões, quanto de análise, entendimento das situações, e subsídio ao governo. Enfim, a Fundação João Pinheiro é uma fundação estadual, né, assim como outros institutos de pesquisas estaduais, né, ligados à ANIPES, e ela é a instituição responsável pelas estatísticas oficiais do Estado de Minas Gerais. Enfim, como que nós atuamos nessa pandemia, né? Como que a gente vem conduzindo, né, os nossos trabalhos. No início, né, do ano passado, dia 20 de março, a partir do dia 20 de março, nossos trabalhos passaram a ser remotos. Entramos em o que a gente chama hoje de teletrabalho. Enfim, no teletrabalho, nós passamos a primeira ação, né, eu na condução da área que produz estatísticas, nós juntamos toda a equipe e decidimos, traçamos 4 estudos que faríamos e fizemos esse estudo em menos de um mês, em 3 semanas, e foram semanas que as pessoas trabalharam 16 horas por dia, e sábado e domingo, enfim. Fizemos um estudo de cenários demográficos e demandas por leitos hospitalares para todo o estado de Minas Gerais, fazendo um recorte por regiões, macro-regiões de saúde, que é o recorte que atendia também a Secretaria de Estado de Saúde. Fizemos um cenário de contração da atividade econômica, enfim, a Fundação João Pinheiro é órgão parceiro do IBGE na estimativa do PIB do estado de Minas Gerais, né? Então, a gente tem ferramentas que possibilitam, talvez, a gente fazer esse estudo com mais profundidade. Fizemos também um cenário de impactos econômicos estimados pela matriz insumo-produto, porque também desenvolvemos a matriz insumo-produto, e a nossa última matriz era de 2016, era uma matriz muito recente, então, enfim, a gente estava com dados muito recentes para poder fazer estimativas em cima do que o cenário de contração nos daria como choques, né, para a gente poder fazer as estimativas, e também fizemos um estudo para a Secretaria da Fazenda, da elasticidade de renda, da arrecadação de ICMS, que estaria vinculado também às perspectivas de contração da atividade econômica. Já em maio de 2020, quando a gente já começa a ver cenários, recuperação da China, novos dados chegando da economia, fizemos revisão e também novos estudos. Acho que o mais importante neste momento foram os estudos de densidade ocupacional para as macro-regiões de saúde. Por quê? Porque o governo estava começando a estudar que atividades poderiam retomar parcialmente, que atividades não poderiam, então nós fizemos estudos bem localizados para cada município, entendendo quais eram as características, as distribuições das pessoas ocupadas nas atividades econômicas daqueles municípios,
para poder fazer simulações e cenários onde tem maior concentração de determinadas atividades que estavam mais vulneráveis à exposição pela Covid. E esse foi um estudo que ele permaneceu o ano inteiro. Foi um estudo muito interessante que a gente foi atualizando e muita interação com a Secretaria de Estado da Saúde. E revisamos os nossos cenários econômicos, né, e também os impactos, os efeitos diretos e indiretos que a gente conseguia estimar pela matriz insumo-produto. E, por fim, propusemos ao Ministério da Cidadania o acesso aos dados do CadÚnico para entendermos, para fazermos estudos do CadÚnico. A Fundação João Pinheiro, desde há 25 anos, ela é responsável, em parceria com o PNUD e o IPEA, é a fundação que é responsável pelos cálculos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Então, nós que calculamos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e atualizamos o radar, que são os dados intersensoriais, né? Intersensitários, perdão. Então, nosso olhar para as estatísticas sociais já é muito intenso, né, e muito contínuo, e propusemos ao Ministério da Cidadania entender melhor a base do CadÚnico. E isso foi muito importante, porque a gente viu quanto que também é uma carência do Ministério da Cidadania. Por fim, em agosto de 2020, nós fizemos um estudo, porque estava uma discussão assim, muito estapafúrdia na economia como um todo, nos jornais, na imprensa, enfim, que os dados dos cartórios não batiam com os dados, que tinha muita subnotificação, enfim, subnotificação a gente sabe que tinha, porque até o Brasil começar a entender um pouco mais e começar a identificar um pouco mais a doença, a Covid, a curva de aprendizado mesmo, talvez no início nós tenhamos sido mais lentos, sim. E aí nós fizemos um estudo, e esse estudo ele foi muito minucioso, em que a gente pegou os dados dos registros de cartório, as 3 fontes diferentes que o próprio Ministério da Saúde adotava, compatibilizamos tudo e fizemos um estudo para todas as unidades da Federação Brasileira, né? E, mais uma vez, fizemos nossa revisão de cenários de atividade econômica, não só para a atividade econômica, como também para os efeitos da MIP. Enfim, 2020 foi um ano muito intenso de novos estudos. Mas, enfim, nós fizemos tudo isso, primeiro, mudando para um ambiente de casa, caseiro, né? Todo mundo começou a trabalhar em casa, muitos com seu próprio computador, enfim, toda uma limitação e uma falta ainda de até infraestrutura tecnológica mesmo, infraestrutura tecnológica no país como um todo, e não foi diferente aqui, não foi diferente nos ambientes domésticos, todo mundo tentando ampliar sua banda, etc. Como é que nós somos hoje na Fundação João Pinheiro? Hoje nós temos uma questão urgente, ela carece de recursos para aprimorar a divulgação de suas estatísticas e indicadores. Este é um problema exclusivo da Fundação João Pinheiro? Não, esse é um problema dos institutos estaduais, inclusive eu diria que este é um problema também do próprio IBGE, carece de recursos, sabemos muito bem o histórico do nosso censo que estamos aguardando ansiosamente para 2022. Enfim, hoje, o que nós temos de plataforma de dados na Fundação João Pinheiro? Nós temos uma plataforma que se chama IMRS, é um Índice Mineiro de Responsabilidade Social. É uma plataforma com mais de 700 variáveis para os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Quem conhece? Só quem precisa usar essas informações. Por quê? Quem procura uma plataforma que se chama IMRS? Ninguém. Então, esse é um grande problema, porque ele é um tesouro escondido, um tesouro guardado. Temos uma outra plataforma que se chama Minas é Dados, que é uma síntese anual dos dados de Minas Gerais. Se vocês entrarem lá hoje, vamos ter os dados sintetizados de 2019, ou seja, é uma plataforma que você atualiza anualmente e que hoje essa atualização anual é quase como natimorto, né? Assim que a gente, usando uma expressão bem da demografia. Temos uma plataforma maravilhosa chamada Migração no Brasil. É uma plataforma interativa que permite identificar os fluxos migratórios no Brasil de 2000. Ela começou em 2000, temos 2010 e estamos aguardando o censo de 2022. Qual que é o problema, mais uma vez? É a periodicidade, é a demora na atualização, pela demora na disponibilidade das informações. E amanhã, né? Então, assim, qual que é a nossa necessidade para o amanhã?
Eu diria que é a nossa necessidade para hoje, mas é o que nós conseguimos vislumbrar para amanhã. É expertise e tecnologia. Enfim, o que eu digo? O que eu estou tentando dizer com isso? Assim que eu entrei na fundação, o atual presidente que me convidou, a primeira questão que nós discutimos foi exatamente desenhar um programa de transformação digital. O que isso significava dentro da instituição? Significava uma mudança praticamente de paradigma. Você parar de trabalhar com softwares pagos, você trabalhar com dados abertos, você trabalhar com programas de fontes abertas. E você vai mudar uma tecnologia de pesquisadores que há 20, 30 anos usam aquela tecnologia, não é trivial. Então, há 2 anos nós estamos fazendo este programa e nós temos sido muito bem-sucedidos. Tem tido um engajamento muito grande dos pesquisadores, a despeito das dificuldades de cada um por já estar há muito tempo trabalhando com um tipo de software, etc., e com uma cultura, né, de produção de dados talvez eu diria até mais morosa. E outra coisa, hoje nós precisamos dos dados do IBGE para calcular o déficit habitacional, é a fundação que é responsável pelo cálculo do déficit habitacional do país, e para calcular, como eu falei já para vocês, o IDHM. Então, nós vivemos na dependência das estatísticas. Nós produzimos, mas nós dependemos de produção de estatísticas, sobretudo do IBGE. Hoje, nós somos responsáveis pela geração de boletins quinzenais da Covid para as macro-regiões de saúde do Estado. Com a Covid, nós criamos uma interface maior com a Secretaria de Estado da Saúde, porque, inclusive, pela falta de expertise da Secretaria de trabalhar dados, de manusear grandes bases de dados, enfim, a questão da tecnologia que está passando na verdade, é um pano de fundo em toda a nossa história atual, né, gente? Inclusive das novas mudanças de relações de trabalho. Quais são os desafios? Eu digo esses desafios pensando um pouco na temática de hoje, que estamos aqui para fechar, né? Sobre o médio e longo prazo, com as tendências, para a gente, não só para a Covid, mas a Covid ela mudou, a Covid ela trouxe junto com ela uma capacidade. Primeiro, hoje nós estamos fazendo aqui uma discussão virtual, nós não fazíamos isso, a gente marcava seminário, pegava um avião, pegava um ônibus, pegava um carro, deslocava, as pessoas, os congressos eram ônibus, enfim, isso vai voltar? Em certo sentido, isso vai voltar, mas as pessoas não vão deixar de ter o virtual, elas não vão deixar de ter mais a tecnologia provendo a transferência do conhecimento, divulgando as informações e tudo. Então, quais são os grandes desafios? Eu coloco aqui para a Fundação e para as outras instituições públicas que geram dados. Primeiro, agilidade e transparência na disponibilidade dos dados públicos. Hoje nós temos as estatísticas oficiais, produzidas não só por institutos de pesquisa, mas, sobretudo, pelo IBGE, e temos os registros administrativos. Um grande exemplo disso é o CadÚnico, que mais ficou claro para todos que nem o Ministério da Cidadania conhecia bem os dados do seu CadÚnico, quando deu um auxílio emergencial de R$600 para até empregados públicos e militares. Enfim, o nosso desconhecimento, a nossa falta de expertise tecnológica de trabalhar dados ainda é muito grande no país. E a nossa falta de agilidade. Segundo, dados não são commodities. Isso é uma coisa muito séria. Isso, para mim, talvez deveria ser o ponto número 0. Essa questão de acesso restritos a dados, isso só atrasa a comunicação, atrasa a análise, atrasa a tomada de decisão, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E os dados são tratados como commodities. Claro, os dados têm um valor imensurável, mas eles não podem ser tratados como commodities. E o terceiro ponto, assim, isso aqui é dentre os desafios que eu vejo, que as instituições têm que pensar, os jovens devem manusear dados desde o ensino médio. Eu vou dar um exemplo aqui, pode parecer algo meio egóico, né, que é um exemplo que aconteceu comigo, mas, enfim, eu me lembro que no doutorado eu fui fazer modelagem de otimização, um modelo de otimização.
E eu fui aprender uma linguagem computacional e resolvi fazer um curso avulso, né, uma disciplina avulsa no Cefet. O Cefet, aqui em Minas, é também um centro tecnológico, é um centro federativo, tem bons cursos de engenharia, e muitos alunos estudaram no Cefet, ensino médio, e passaram no Enem para o Cefet, universidade. Nessa minha turma, era cheio desses alunos. Eles programavam, mas com uma facilidade, com uma destreza, porque eles aprenderam já na graduação, eles aprenderam lá no ensino médio. Isso é uma necessidade, isso é uma urgência. Então, assim, as instituições de pesquisa, estaduais e federais, elas devem promover e incentivar, junto às escolas, o manuseio das estatísticas pelos jovens. Eles têm que começar a aprender programação e começar a aprender a lidar com dados, começar a interpretar, começar a aprofundar um pouco mais. E isso é fundamental para os jovens em geral, mesmo que, sei lá, vai fazer artes, etc. Enfim, no ensino médio, você pode já começar esse tipo de trabalho, eu acho que ele já deve começar no ensino médio. E qual que tem sido a grande lacuna deixada pela ausência pública? Primeiro, os institutos de pesquisa estaduais e federais, eles vêm sofrendo com falta de apoio. Tem um aspecto aí, assim, que quando eu digo assim, essa lacuna faz com que Big Data passe a ser construído por organismos do terceiro setor ou por fundações privadas que deixam essa produção de estatística ainda mais vulnerável. Enfim, a gente tem hoje o crescimento das fundações privadas na área da educação muito grande, em várias áreas, né? E exatamente essa lacuna, essa ausência do setor público na pesquisa, no investimento das instituições e no aumento das produções de estatísticas, tem gerado uma grande lacuna e um espaço criado cada vez mais por esse terceiro setor, digamos assim. Não sei se eu posso colocar tudo como terceiro setor. Segundo, uma vulnerabilidade política. Mudanças de governo afetam produções de estatísticas oficiais. A gente tem 2 exemplos, o censo de 91 e o censo de 2022. E os registros administrativos. A gente está vivendo uma dificuldade, em certo sentido, em alguns momentos, de encontrar alguns dados e até alterações metodológicas. Essa questão, por exemplo, do novo CAGED, que os especialistas já vinham criticando há muito tempo, esse dado está errado, esse dado está superestimado, e fomos contestados pelo Ministério da Economia, e mês passado o Ministério declarou que 46,2% das estatísticas de 2020 estavam superestimadas. Então, a gente tem essa lacuna não pode permitir essa vulnerabilidade. E um outro aspecto é uma mão de obra disciplinar. As bases de dados, elas precisam cada vez mais de pluralidade acadêmica. Então, dentro das próprias instituições, é necessário. Então, assim, se você tem isso, você tem só geografia, não, você tem que ter multidisciplinaridade. Está caminhando a educação, as relações de trabalho, está caminhando cada vez mais para a interdisciplinaridade, para a multidisciplinaridade. E o setor público está omisso e ausente. E quando a gente pensa numa revisão de grade da educação e a gente não está vendo ainda essa interdisciplinaridade, essa pluralidade já no ensino médio, a gente continua cada vez mais comprometendo, né, o nosso futuro e até o estímulo que a gente pode estar dando para os nossos jovens. Enfim, eu digo assim, que é preciso agir rápido. Demanda por dados está posta, ela está mais do que posta. Informações socioeconômicas, ambientais, sanitárias, alimentares, habitacionais, cartográficas, enfim. O Big Data cruzando tudo que for possível. A questão é, cadê o rigor técnico? A gente precisa de muito rigor técnico, a gente precisa de investimento, a gente precisa de treino. Sociedade sem dados é uma sociedade sem rumo. Quando o Ministério da Saúde falou que não ia divulgar mais os dados da Covid, como é que chama? Das imprensas, as imprensas se uniram todas e falaram assim, não, nós não podemos perder essa informação. E aí, o consórcio, né, o consórcio de imprensa, e aí se uniram e a gente não perdeu as informações de óbitos e de contágio da Covid. Porque toda tomada de decisão, ela é racional, ela precisa ser racional, ela precisa ser calcada nas estatísticas. E cada vez mais se faz necessário o papel do monitoramento e avaliação. É importantíssimo para a gente poder
o time, ainda mais uma sociedade com pouco recurso, com recurso escasso, eu volto no exemplo do auxílio emergencial, eu não vou nem falar de Auxílio Brasil, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Mas se a gente volta na questão do auxílio emergencial, cadê o monitoramento e avaliação disso? Cadê antes, o ex-ante disso, né? A estrutura, entendimento dessa base, enfim, sociedade sem dados, mais uma vez, é uma sociedade sem rumo. A tecnologia hoje ela é dominante, não tem mais discussão, né? As instituições públicas não têm sido capazes de produzir estatísticas na velocidade demandada pelos setores privados e da sociedade civil, e aí a gente coloca uma questão, tem um predomínio de pesquisa sem rigor estatístico, e o IBGE é capaz de imprimir. Então, o IBGE ele tem que ser mais, eu diria, quase que suprapartidário, ele não poderia estar seguindo o mesmo mandato presidencial, entendeu? A gente tem que pensar em formas de blindar as instituições que produzem estatística e que são capazes de subsidiar o processo de tomada de decisão do país. Enfim, gente, era só isso que eu queria falar aqui para abrir debate. Mais uma vez, agradecer a todos e todas. Obrigadíssimo, Eleonora, pelas suas palavras. A gente vai voltar com as perguntas e você não poderia ter deixado um gancho mais propício para eu passar a palavra para o nosso terceiro e último painelista dessa fase, Eduardo Rios Neto. O Eduardo Rios Neto é o presidente do IBGE desde abril de 2021, desde abril deste ano. Você acabou de falar dele, do IBGE, o nosso querido IBGE. O Eduardo, eu vou tentar... ao dar as boas-vindas para você, resumir aqui rápidos pontos do seu grande currículo. O Eduardo, antes disso, foi diretor de pesquisas do IBGE, é professor titular do Departamento de Demografia e do CDPLAR, lá do FMG, também foi visiting scholar Lehman na Universidade de Illinois, e também Tinker, visiting professor na Universidade de Austin, no Texas, ou de Texas, em Austin. Eduardo, é um grande prazer te receber, em nome dos organizadores, muito obrigado. Eu passo a você a palavra aí para esses 15 minutos, antes de entrarmos aí na roda de conversa, em que todos poderemos conversar ainda mais. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Ricardo. Obrigado. Eu não sei, o slide está projetado aí? Vocês estão vendo? Eu consigo ver. Isso é que é o mais importante. Ótimo. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores, saudando o Paulo Tafner, que foi quem me contactou, mas todas as instituições envolvidas. É um prazer muito grande. O IMDS é novo. Eu fiquei com inveja do IMDS até na sigla. Então, sendo acadêmico e sendo presidente agora do IBGE, o que me orgulha muito, mas eu desejo todo sucesso aí a essa empreitada, e mesmo a Fernanda Leal, o IEPS, que eu também sei pouco, não fui apresentado formalmente, mas como na academia a fofoca é importante, né? O word of mouth, então eu já sei muita coisa da instituição, mesmo não tendo tido uma interação formal. Mas, enfim, eu vou ser rápido por causa do tempo, peço desculpa se eu alterei alguma coisa pedindo para ficar, mas até tem a ver até com os desafios da Eleonora. Eu peguei uma parte da fala dela, que eu já tinha como diretor de pesquisas do IBGE, tanto em relação ao censo, quanto em relação à PNAD, quanto em relação à pandemia. Então, são os três aspectos, que são aspectos que eu vou tentar correr. Eu tenho muito slide, obviamente, eu tenho o maior prazer depois de enviar para a Giovana, porque eu vou ser deselegante e vou passar rápido, mas eu preferi errar por redundância e dar um quadro complexo do tamanho do desafio do IBGE do que escolher um ponto curto e grosso e dar uma visão parcial. Então, vamos lá, eu vou ter que ligar a metralhadora giratória
e começar a dar tiro. Ricardo, peço que você me controle. Qualquer hora que você quiser tomar a palavra, você me fala em 30 segundos, eu dou uma arrematada. Você tem ainda 12 minutos, Eduardo. Ficando então, tá dentro bom, disso, está valendo. Beleza, então vamos embora. Deixa eu só... Aqui. Então, aqui é um sumário de coisas que eu quero tocar. Não vou ler aqui para não perder tempo. O sumário vai estar lá depois. O primeiro ponto, que eu também não vou ler para não perder tempo, só voltando lá, vou gastar muito tempo uma das coisas mais importantes do IBGE em 2022 e desde 2020, que foi o que me trouxe para a diretoria de pesquisa, que é o censo demográfico. Na diretoria de pesquisa, eu aprendi que o tamanho do IBGE é muito maior do que o censo, embora o censo seja pivotal e estratégico. Eu falo que o IBGE ele é uma padaria que solta 200 pães por mês. Então, dá até medo. Se eu tivesse visto isso, provavelmente eu não tinha aceito o desafio. Mas, quando eu caí no olho do furacão, fui obrigado a sobreviver. Então, no Eduardo, censo... desculpa te interromper, só para te alertar que nós estamos vendo ainda o slide 1. Não sei se você quer ir adiante. Vendo só a frente, não está passando. Nós estamos vendo a capa, exatamente, ainda o slide 1, por favor. Então, é engraçado, porque eu estou passando aqui. Talvez eu tenha que tentar compartilhar de novo. Vamos tentar, ou no modo apresentação. Desculpe. Não, mas... sim, agora sim. Estamos vendo agora sim, obrigado. Tá bom. Então, aqui, esse slide agora, que eu não vou ler, ainda mais que eu perdi mais 2 preciosos minutos, dá o quadro do tamanho da operação do censo. Eu não vou ficar ligando aqui, porque eu acho que é uma plateia seletiva, com certeza tem ideia do tamanho do censo. E tem um histórico, a importância da simultaneidade, da enumeração individual, da universalidade, enfim, várias coisas importantes que, de novo, não vou ficar lendo para não levar aí. Aqui também não, mas mostrar o seguinte: o censo ele ancora, por exemplo, todas as pesquisas domiciliares do IBGE estão um pouco bichadas, no bom sentido, porque a amostra mestra ela é feita com base no censo. Também a repartição dos municípios está muito afetada, porque a gente faz estimativas municipais e o método é um método matemático, e o AIBI, e esse método é uma extrapolação. É muito bom, mas é um método pé de boi, vamos dizer assim. Não é nenhuma econometria sofisticada, mas é super robusto, existe desde sempre. Só que ele depende do intervalo entre o último e o penúltimo censo. Então, o fato de não termos tido contagem em 2015, contagem devia ser tão obrigatória, a contagem populacional, quanto é o censo. Então, não tivemos a contagem em 2015 e o censo foi adiado 2 vezes. Isso significa, com toda a competência técnica, e a gente contesta qualquer contestação dos prefeitos, porque eu não posso atender um caso e violar a regra, mas nós estamos com uma distorção muito grande, isso é inegável, pelo menos potencialmente. Então, a gente precisa do censo e tem um impacto nas estimativas populacionais, nas populações de pequenas áreas, enfim, eu não vou entrar demais nisso. Quando eu entrei no censo, também não vou entrar muito, mas só para não falar que eu estou fugindo do debate, porque eu estou cada dia mais cascudo. Quer debater comigo, qualquer coisa eu encaro, porque eu entrei no olho do furacão com uma polêmica sobre o censo e eu acho que eu fui cirúrgico e no questionário básico, que é mais importante, nós passamos a ter apenas 26 quesitos, que é o que é importante, porque o maior desafio do censo não só é retratar estatísticas no nível municipal,
que vêm da amostra, que tinha 100 e carteirada quesitos, e eu consegui baixar, quando eu digo, a equipe toda, mas numa crise, baixando para 77, mas eu diria que o mais importante foi a mudança no questionário básico. Por quê? Porque o grande debate, o grande desafio no mundo, e foi até nos Estados Unidos por questões de etnia, o Michel deve ter falado disso, o Trump, com uma série de coisas, o maior desafio do censo é contar todo mundo, não deixar ninguém para trás e ter uma cobertura. E isso vem do básico. É super importante a gente ter renda, religião, deficiência, migração na amostra, mas nada disso tem validade se a gente não tiver uma boa cobertura do censo e uma proposta científica. Desde o começo, eu sempre falei que essa era a minha motivação. Não tinha nada a ver com corte orçamentário. Fui muito criticado, mas continuo assumindo que a consistência é essa. E com a pandemia, depois vou falar um pouco mais, mas com a pandemia nós aprendemos algumas coisas e fizemos uma inovação que foi desenvolver um modelo de coleta de dados que é misto. Ele envolve o CAP, que é a entrevista com o smartphone face a face, cara a cara, mas nós criamos o CAT, que é a entrevista por telefone. E foi por causa da pandemia que nós desenvolvemos o CAT, porque a gente não tinha expertise nisso. Agora eu sou capaz de dizer que nós somos fera nisso. E o autopreenchimento da internet, eu quero crer que ele vai ser mais importante do que está sendo agora. Eu falo que está sendo agora porque eu estou em campo, eu estou aqui de jaleco do IBGE, né? O meu traje, eu peço desculpa pela casualidade, mas nós temos uma batalha aí ou um carnaval para organizar. Eu não gosto de batalha, que fica parecendo que é muito militarista, mas temos um carnaval para organizar e isso tem um rigor grande, nós estamos fazendo os testes. E uma coisa dos testes é que todo mundo estava com demanda reprimida de presencial. A Covid está muito baixa agora. Então, o CAP está predominando nos testes, tipo 95%. E eu não me iludo com isso, que a gente pode ter uma terceira onda. Eu quero crer, se a gente vier a ter a terceira onda, que ela será menos letal que a segunda e a primeira, mas nós estamos preparados para a aplicação das três coisas. Para isso, também no censo, a gente precisa do CNEF, que é o cadastro, que é a base de todas as pesquisas do IBGE posteriormente, a gente tem que atualizar, e a base territorial, vou falar pouco sobre isso, estou passando rápido. E entrando aqui, um motivo que eu estou aqui no Nordeste, para esse censo, tiveram vários testes, alguns me antecederam minha entrada no IBGE, mas o censo experimental que foi em Poços de Caldas eu já estava aqui, e agora, mais recentemente, na Semana da Pátria, nós fizemos um teste de Paquetá que mobilizou, botou o IBGE na mídia e nos motivou a replicar isso nas 27 unidades da federação. Então, aqui, assim, eu não, de novo, isso vai estar disponível, é meio um slideshow, peço desculpa, mas é por parcimônia mesmo, mas só para mostrar, por exemplo, no dia 4 de novembro, eu estava em Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná, inaugurando o teste no Paraná, quando esse teste estava sendo inaugurado simultaneamente em todas as 27 unidades da federação. Depois eu fui a Brasília, em Samambaia, e cada teste desse está mostrando um desafio diferente para vocês. Brasília, por exemplo, os setores censitários, a quadra-face, não é aquele quadradinho que a gente está acostumado. Isso dá um trabalho do cão, né? Então, o endereçamento em Brasília é um dos piores endereçamentos do Brasil. Não me pergunto por quê, que isso seria outra palestra. Mas, enfim, estive lá na minha terra, em Belo Horizonte, né? No bairro Minas Brasil, que é perto da Universidade Católica. E eu reclamei muito que eu queria que a gente fizesse num lugar cool, um município pequeno, histórico, perto de Ouro Preto, ou um distrito de Ouro Preto, né? Lavras Novas, por exemplo, tirar retrato
nos lugares cool, mas quem manda no IBGE, o IBGE é uma federação, os chefes de UE têm autonomia, e eu respeitei a querida Maria Antônia. Achei meio sem graça o Minas Brasil, mas indo lá até mudei de ideia. Eu falo isso porque eu sou belo-horizontino, tinha que falar alguma coisa. E aí a gente teria um evento em Brasília, que quando o Paulo me aproximou, eu falei que eu estaria no meio desse evento com os chefes de US, e a gente, por razões de gasto público, tivemos que adiar para dezembro. Aí, quando eu vi que eu teria essa semana que estava relativamente livre, eu preparei com a DGC, que é a Diretoria de Geografia, esse roadshow pelo Nordeste, não só visitando onde estavam os testes, como visitando algumas agências. Diga-se de passagem, parece que eu sou o primeiro presidente que saiu, tirou o traseiro daquela paisagem bonita na Franklin Roosevelt e botou o pé na estrada, porque o IBGE ele depende da inteligência que eu tinha na direção de pesquisa, mas não existe o IBGE com essa tradição. Eu digo que hoje eu sinto o IBGE como queridinho da sociedade, em todos os sentidos. Tanto que eu odeio falar que o IBGE é de Estado, porque isso é óbvio. Se eu fico falando, parece que eu estou comprando briga. Né? E uma das forças do IBGE são as veias abertas do IBGE, que é essa capilaridade de 570 agências espalhadas no território. E apesar de eu ser velho, tenho 65 anos, estou idoso, diabético, grupo de risco, eu falei, se eu não botar o pé na estrada, os ibegianos não vão sair da toca. Eu preciso tirar os ibegianos da toca, porque nós temos um desafio a vencer. Então, foi isso. Mas, no final, eu estou assim, totalmente exausto, quase querendo morrer. Né? Mas, na pandemia, aí rapidamente, já para concluir, porque todo mundo lembra disso, nós tínhamos dois desafios, que era o seguinte: a PNAD era uma coisa que a gente tinha que entregar, a PNAD contínua. Se o IBGE, por causa da PNAD contínua, interrompesse a PNAD contínua, ia ser um dano irreparável. Só para falar que isso nunca ocorreu, o IBGE tem lacunas nos anos 90 de PNADs, todo mundo que é analista sabe disso, tem lacunas de PNADs que não foram feitas. Isso dá um dete. E eu acho que isso é uma chaga, qualquer seja a explicação. Eu não queria deixar que isso acontecesse comigo, a despeito de você ter uma pandemia que só ocorre há 100 anos. E a Suzana, que era presidente, concordava com isso. Então, nós juntamos a fonte com a vontade de comer, porque o cancelamento do censo faria que a gente demitisse 2.000 temporários da maior gabarito, que eram os CCS. O IBGE é cheio de sigla, eu não vou nem explicar o que é CCS, mas são temporários que seriam coordenadores de sub-área no censo. Como a gente não fez o censo e devolveu o dinheiro, a gente teria que demiti-los, porque o temporário não é demitir, você não renova o contrato temporário é mensal. E seria o caos, ainda mais num momento de pandemia. Então, como eu sou oriundo da área de mercado de trabalho, eu acredito em capital humano, nós falamos o seguinte: nós fizemos um projeto de treinamento para esse CCS, para mantê-los. Ainda assim, eu fiquei com medo da CGU e do TCU. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a PNAD do B, que foi a PNAD Covid, para dar cobertura ao IBGE, caso a PNAD contínua não sobrevivesse em alguns meses durante a pandemia. Ainda bem, nós conseguimos heroicamente tocar a PNAD contínua, mas durante 7 meses geramos uma nova base de dados, que é a PNAD Covid. Então, aqui tem alguns detalhes sobre ela, que eu não vou falar, mas tem uma inovação, já que a discussão é o tema aqui, que nós pegamos uma amostra que já tinha terminado, que era do primeiro trimestre de 2019, e geramos uma pesquisa longitudinal, a primeira na história do IBGE, mês a mês, num painel de domicílios. A gente seguiu esse painel e fizemos reuniões com amostristas. Eu acho que esse é um dos grandes orgulhos da minha gestão como diretor de pesquisa, claro.
pela beleza da técnica, não é por mérito meu, mas vamos dizer assim, é um dos grandes orgulhos do IBGE nesse período. Tem aqui detalhes, e só para dar uma ideia, que já estava terminando, nós fomos capazes de calcular a prevalência de testes positivos na população, sem ter que fazer um teste, né, de uma forma mais barata, numa pesquisa domiciliar. Por exemplo, eu sei que o Pelotas, no Rio Grande do Sul, fez uma coisa com teste. Nós tentamos fazer uma parceria com o IBGE, com o Ministério da Saúde, que não rendeu, que seria um teste real, mas a PNAD Covid é um orgulho nosso, que nós servimos de farol para a sociedade naquele momento. E eu ouso dizer que o IBGE foi a primeira instituição, com todos os economistas e sociólogos dando sopa no mercado, a mostrar o impacto que o auxílio emergencial estava gerando na distribuição de renda. Quando o IBGE, quando a PNAD Covid fez a primeira divulgação, ninguém falava de auxílio emergencial. Isso não estava nem no mapa. Então, foi o IBGE. Hoje tem vários estudos de distribuição de renda usando a PNAD Covid. Então, esse é um orgulho. Aqui é até uma indicação de focalização. Como o objetivo aqui não é técnico, não vou ficar tentando estabelecer, mas eu acho que tem uma lição de política pública aí. Por todo erro possível de focalização e de desempenho, mostrou que a gerência de cadastros e registros pode gerar uma política pública rapidamente. Em termos de gestão, isso é muito importante. Eu entendo possíveis críticas, que não houve desenho, mas o que eu estou falando assim, o ótimo é inimigo do bom e a tempestividade ela gera um prêmio. E essa tempestividade houve ali, e isso eu sou obrigado a admitir. Então, tem registro administrativo, que eu vou, já foi falado aqui, mas está ali, e eu prefiro enfatizar duas coisas que são novas no IBGE e não foram divulgadas, e são operacionais internamente, mas serão. Uma é o GRADPOP, que é o uso do georreferenciamento e dos registros administrativos e dos dados do IBGE com a estatística bayesiana para gerar estimativas domiciliares que durem, estimativas bayesianas domiciliares que sirvam como alternativa à estimativa populacional que o IBGE gera. A ideia aqui não é substituir, mas é ajudar no censo, isso vai ser muito importante, o GRADPOP. E o IBGE fez um piloto com o uso de telefonia celular para mobilidade. O piloto foi no Rio de Janeiro e eu estou negociando um scaling up desse piloto para todas as capitais do Brasil, ou pelo menos todas as regiões metropolitanas, para que a gente tenha estudos de mobilidade a partir do smartphone. E, finalmente, pareamento, que eu estou preocupado aqui, que, além do tempo, o meu computador não está ligado, pode desligar, então isso vai ajudar, vai facilitar o Ricardo, eu vou correr. Mas aqui a ideia é de parear, aí realmente na conclusão, que é o meu docinho de coco, eu espero, até dezembro de 2022, que era já a coisa, quando eu era diretor de pesquisa, é fazer o data linkage da PNS, que é o Health Survey. A gente tem uma PNS 2019, mas eu quero fazer o data linkage com a de 2013 e os registros de óbitos. A partir disso, a gente espera publicar para a sociedade o impacto pré-Covid, durante Covid e pós-Covid, controlando por morbidade, sexo, droga e rock and roll, que é o que tem na PNS. Tá? Obesidade, alcoolismo e tudo, e aí a gente disponibilizaria isso. Se eu cair, eu volto, porque agora eu tenho que pegar... Não saia daí, Eduardo. Tá bom. Não saia daí. Muito obrigado. A gente vai começar agora a roda de conversas. É uma delícia estar aqui com esses mineiros, né, Michael? Eu vou, antes de passar a primeira pergunta que veio da audiência para você, eu vou dizer, porque o Eduardo tem lá o docinho de coco dele, né? A Leonora, o pãozinho de queijo da estatística. Então, enquanto a gente fica
aumentando a fome aqui antes da hora do almoço, antes da nossa mesa de encerramento, Michael, a audiência pergunta que existe na nível federal uma política de saúde integral da população negra até bem estruturada, mas os municípios têm dificuldade de implementá-las por conta da ausência de informações com recorte raça, cor, no nível local. O Michael, como é que seria possível, na sua visão, como pesquisador, estimular os municípios a fazer esse recorte de dados? Talvez algumas políticas indutoras aí com algum financiamento. Você acha que pode ser uma saída, Michael, iniciando aqui essa roda de debates agora, em que a gente vai endereçar para vocês três perguntas da audiência, por favor. Ótimo, Ricardo. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar em perspectiva é que no contexto brasileiro, durante muito tempo, né, se acreditou que endereçar, por exemplo, as questões sociais, né, as questões raciais estariam indiretamente, né, contempladas, né? E, de fato, quando a gente pensa em políticas públicas sociais, a gente acaba impactando fortemente a população negra, dado, né, que uma proporção maior da população tende a estar em condições de maior vulnerabilidade social, tá? Então, isso é uma coisa, tá? Durante muito tempo no Brasil se acreditou nisso e também se acreditou, por exemplo, que a gente não tinha desafios, né, raciais significativos para ser enfrentado, tá? Muito por essa percepção que a gente tem relacionada à nossa miscigenação, né? Então, expressões também explícitas, né? Por exemplo, de viés racial, de racismo na sociedade brasileira. Se comparar, por exemplo, o caso americano, as nossas relações são bem diferentes, né? Aqui você tem muito um viés assim relativamente mais inconsciente, mais implícito, né? E às vezes acaba sendo uma coisa relativamente mais velada, e no caso americano é uma coisa relativamente mais explícita. Então, agora, né, como sociedade, a gente está começando a ganhar uma maior conscientização, né, que existe algumas coisas no Brasil que precisam ser melhores endereçadas, né? Então, por exemplo, a questão de dados, né, raciais, vai ajudar a gente, né, no sentido assim de dado, né, que uma pessoa nasce negra e uma pessoa nasce branca, as vivências vão ser relativamente diferentes. Isso pode afetar, por exemplo, os resultados da vida de uma pessoa, né, e eventualmente, né, há evidência nesse sentido sistemático no contexto americano que afeta, por exemplo, variáveis relacionadas à saúde. Tá? Então, por exemplo, índice de inflamação no corpo pode ser maior, propensão de algumas doenças vai ser maior, etc. Tá? Então, aí entra essa questão da conscientização, né, de que a gente precisa diminuir os misses na base de dados, de melhorar a reportação das bases de dados para implementar a política pública, tá? E isso passa, em grande parte, por esse processo de conscientização mais significativa. Então, por exemplo, se a gente voltar a poucos anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha essa coisa das pessoas não se preocuparem com o questionário relacionado à questão racial, para achar que não tinha importância. Tinha pessoas que acreditavam que, por exemplo, isso poderia dividir a população brasileira, né? Começar a pensar em categorização racial. E até próprios negros, né, muitas vezes ficavam não queria, por exemplo, preencher ali, por exemplo, pardo, preto, ou às vezes se declaravam como branco, né, porque tinha toda essa conotação da identidade negra ser muito desvalorizada na sociedade brasileira, né? Se a gente olhar, por exemplo, na década de 90, em determinados contextos, chamar uma pessoa de negra poderia ser ofensivo. Tá? Então, isso está mudando, né? A gente tem esse processo de mudança, né, social, de uma maior conscientização, a população negra está valorizando a identidade negra, se autodeclarando, tá? E se a gente olhar em várias bases de dados, né, a proporção de mísseis, isso tem caído ao longo do tempo, tá? Ainda não é perfeito, tem muitas bases de dados que a gente chega a ter 30% de missing, tá? Mas se a gente olhar a tendência, há uma certa melhora nas bases de dados. Para finalizar a fala, o pessoal, né, ligado os gestores públicos, etc., precisa, acho que, absorver um pouco mais esse debate. Às vezes o debate
fica muito na academia, fica muito, às vezes, isolado. Então, a gente precisa fazer essa ponte também de levar, né, comunicar melhor, levar aos gestores públicos a importância, né, de a gente usar essas bases de dados para pensar na implementação e formulação de políticas públicas mais efetivas. Muito obrigado, Michael. A gente vai voltar a isso nessa roda de conversas final aqui, mas tem uma pergunta da audiência para você, Eleonora. Como transformar esses dados e estatísticas em questões, problemas interpretáveis, veja só, que auxiliem os gestores e as gestoras nas formulações de melhores e mais inclusivas políticas. Me parece uma questão clássica, né, Eleonora? Que a audiência, sempre bom trazer essa questão à tona novamente, né? Sim, na verdade, quando eu coloco o ponto que os jovens têm que começar a manusear a base de dados, é um pouco isso, isso tem que começar um pouco lá atrás, é uma cultura que tem que começar desde cedo. Tem sempre um certo bicho de sete cabeças quando se fala em números, né? As pessoas têm medo dos números, as pessoas acham que os números, não consigo ver um gráfico, não consigo interpretar um gráfico, enfim, pegando essa experiência que nós tivemos no ano passado na Fundação João Pinheiro com a Secretaria de Estado da Saúde, com as regionais, a gente via um certo medo das pessoas verem uma tabela, verem um mapa, verem um gráfico. Então, isso é uma questão de a falta de cultura nossa de disponibilizar e ensinar e tratar o dado de uma forma até mais amigável para as pessoas. E o amigável vai, inclusive, na construção de plataformas, na maneira como a gente coloca os dados para a sociedade. As plataformas são muito ruins. Quando eu falei aqui da Fundação Pinheiro, vai entrar nas plataformas, primeiro você não sabe nem o nome da plataforma, que é uma dificuldade. A gente está mudando isso agora. Quando eu entrei na Fundação João Pinheiro, eu convidei o Eustáquio Reis, que foi diretor do IPEA, era uma pessoa que montou o IPEA Data, eu convidei o Eustáquio para dar uma palestra na Fundação. Na véspera, eu falei com ele assim, Eustáquio, dá uma olhada nesse endereço aqui, que era o endereço imrs.fjp.mg.gov.br. Ele me ligou me xingando, ele falou assim, como é que você não me avisou que já tinha isso daqui? Eu falei, porque nem eu sabia. Entendeu? Então, assim, tá tudo errado, assim, existe uma falta de trabalho com a comunicação. A comunicação tem que ser desde a base, gente, tem que ser desde os alunos. Eu me lembro que uma vez, um grande amigo meu, a filha ia fazer o baccalaureat, aquele vestibular na França, e ela estava entendendo umas coisas de economia. Eu falei assim, ela já estuda economia? Eu falei assim, já. Ela estava no liceu, ela já fazia várias coisas de economia. Era aquela coisa, uma linguagem mais simples, mas a pessoa já estava se familiarizando com conceitos. A gente não trata isso no ensino médio, a gente não estimula os jovens. Então, eles têm que começar da origem, tem que começar desde cedo. Os jovens têm que saber manusear dados, os jovens têm que saber programar, os jovens têm que entender dados, porque quando eles entendem dados, eles se implicam com a sua sociedade, eles se implicam com os problemas que tem na sua sociedade. Eles começam a pertencer a essa sociedade, porque eles começam a se ver. O dado é um instrumento que permite que as pessoas se enxerguem. As pessoas se enxergam pelos dados. E a nossa sociedade não quer isso muitas das vezes. Então, a gente tem dificuldade de encontrar os dados. Assim, a gente não vai conseguir mostrar a sociedade que a gente tem. Né? Então, assim, acho que cada vez mais a imprensa tem tido um papel importante. O trabalho do Michael é fantástico. Eu falei com ele, eu leio ele, eu adoro ler as coisas dele. O trabalho do Nexo é maravilhoso, é um trabalho de um jornalismo técnico, um jornalismo que quer fazer análise, que quer aprofundar naquilo, que ao mesmo tempo quer cruzar, quer fazer big data e colocar de forma fácil e acessível para a sociedade. A revista Piauí também faz isso, quer dizer, novos instrumentos. E quantas fundações sociais, com recursos, fundações privadas, estão fazendo isso? Só que estão fazendo meio top-down, aproveitando a lacuna dessa ausência pública no trato com as informações e na formação da sua sociedade. É uma coisa até eu volto a falar, uma coisa da origem. Os jovens têm que sair do ensino médio, inclusive eles não precisam sair, porque a evasão escolar é enorme no ensino médio, porque eles não têm estímulo nenhum, eles são a classe baixa precisa de trabalhar nessa idade, começa a precisar de trabalhar, então eles perdem a oportunidade de fazer uma formação melhor. Se as escolas se tornam integrais, no ensino médio, eles trabalhando com dados, ganhando algum auxílio, alguma coisa, você muda essa sociedade, você muda lá atrás, e o dado revela que sociedade você tem. Acho que é um pouco isso, não sei se eu fui bem. Obrigado,
Obrigado, Eleonora. Eu não poderia, bem, como jornalista e especialista em comunicação, eu não poderia concordar mais com você. O livre fluxo de informação só é benéfico para todos, para a cidadania, para as cadeias produtivas, mas, enfim, nós voltaremos a isso. Mas eu queria agora, antes ainda de entrar em pontos mais polêmicos com o Eduardo, que a própria Eleonora levantou agora há pouco, mas, Eduardo, a audiência traz aqui a você uma questão muito específica, que eu queria que você respondesse. Eduardo, o IBGE vai publicar os microdados da amostra com a identificação dos domicílios subnormais? Você me explica o que é um domicílio subnormal? Fiquei curioso para saber se eu moro num domicílio subnormal. Eu acho difícil de acontecer isso, porque eu teria até que consultar os universitários, que é a Comec, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu fui diretor de pesquisa, e o IBGE, e em tempos bicudos, é bom que seja assim, o IBGE ele não especula. Vamos dizer assim, não existe narrativa IBGeana, existem dados IBGeanos. Não me peçam uma narrativa, eu, como presidente, não darei, eu darei fatos. Fatos que seguem os princípios fundamentais da estatística. Então, essa questão da subnormalidade ela é complexa em amostra, porque subnormal não são sinônimos, mas é quase sinônimo de... O aglomerado subnormal é quase sinônimo de uma favela. Tá? E a amostragem, quando você faz a amostragem, a territorialidade depende do tamanho da amostra. Então, mesmo no censo, a subnormalidade, para o questionário da amostra, eu falei do básico e da amostra, é complexa, porque a territorialidade, né, por exemplo, né, eu sou de Belo Horizonte, então vou falar assim, não vou usar o termo favela, nem o termo subnormal, usarei, que não é um termo do IBGE, a comunidade. A comunidade do Cafezal, eu sou vizinho da comunidade do Papagaio. Tá? A comunidade do Papagaio, até mesmo na amostra do censo, ela pode, se não for uma área de ponderação, eu não posso publicar esse dado, porque aí tem duas questões nessa pergunta que são importantes. Eu vou parar aqui para dar mais tempo. Claro. Uma questão é a da amostragem, que é a principal que eu estou dando, e a segunda é a da privacidade e da identificação. Claro. Então, a gente tem esses dois parâmetros, mas ainda assim estamos atentos aos fatos. Quer dizer, narrativa não é com a gente, narrativa vocês vão para outro lugar. O IBGE não floresce narrativas. Perfeito. Eduardo, a gente vai voltar a esse ponto, mas eu queria endereçar aqui para o Michael uma pergunta que chega da audiência, e até ligado, Michael, você contar um pouquinho para a gente desse índice que você está desenvolvendo lá com esse grupo no INSPER, né? A pergunta que vem primeiro, diz que a pessoa frisa a importância, como é interessante essa coisa de você trazer o poder público, lidar com as desigualdades de transparência de dados, mas também o setor privado atuando nisso, né? Complementando. Mas a pergunta é, como é que tem sido, Michael, a conversão desses estudos em atitudes práticas? E aí eu peço licença aí à pessoa que perguntou pelo chat do YouTube essa questão, para que você conte para a gente lá no índice que vocês estão fazendo, quer dizer, como que esses dados vão virar atitudes práticas a partir desse estudo, que é ainda novo, né? Não tem nem um ano lá do grupo de vocês no INSPER, por favor. Ótimo, Ricardo. Essa pergunta é muito boa e assim, quando eu entrei, né, nesse projeto do Pacto pela Equidade Racial, então eles pediram ali para a gente pensar, né, em um algoritmo, né, em que as empresas precisariam investir em equidade racial, e a gente fez essa proposta do índice, que é o índice ESG de equidade racial, que acabou virando o coração do pacto, tá?
E ele é importante em uma série de dimensões, tá? Primeiro, ouvindo até de CEOs de empresas, que isso eu achei interessante, que eles falaram, o que vocês estão fazendo, né, trazendo fatos e dados para a mesa, né, e assim a gente consegue conversar. Assim é relativamente mais fácil de a gente começar a endereçar os problemas, né, e ele comentou, às vezes vinha o pessoal aqui dos movimentos negros, né, começava a apontar dedo, né, tipo, chamando o conselho, né, de racista, esse tipo de coisa, e assim o diálogo não avançava, tá? Então, o índice por si só, ele muda um pouco essa perspectiva, porque mostra ali como que está a situação da empresa por ocupação e na empresa como um todo, tá? Mostra também como que está o setor que a empresa está inserida, tá? E também a gente pode fazer simulações no sentido de, dependendo da estratégia de contratação da empresa, estimar quantos anos ela vai levar para atingir certo equilíbrio racial, tá? Então, nesse sentido, no primeiro momento foi até curioso, porque assim, eu imaginei que as empresas teriam talvez potencialmente uma perspectiva negativa relacionada a isso, né, de não gostar da ideia geral, e foi justamente ao contrário, né? As empresas gostaram, acharam bem interessante a ideia, tá? Meio que voltando, é uma linguagem relativamente clara para as empresas, com metas, né? E permite elas se comparar entre si. E é interessante porque nesse pacto, né, pela equidade racial, já tem em torno, parece, de umas 30 empresas, né, das 500 maiores, aderindo, tá? E, e com potencial de várias outras empresas, grandes empresas, aderirem também, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso, tá? É uma nova forma, né, de você encarar os desafios raciais no Brasil. A gente acaba metrificando, né, o problema, né, e isso permite a gente comparar e monitorar ao longo do tempo, tá? Então, eu acho que o que a gente está tentando trazer para o debate racial brasileiro é uma coisa relativamente próxima ao que foi o IDEB, né? Então, o IDEB se compara ali, né, a educação entre o Brasil, vê como é que está evoluindo ao longo do tempo e tal. Esse índice, a ideia é essa, né? A gente identificar onde que estão os maiores desequilíbrios, seja na empresa, seja no ensino superior, que nem foi na Folha, nos rendimentos, tá? E ir monitorando ao longo do tempo e com essa maior transparência informacional via dados, né, a gente aqueceu o debate e pensando alternativas, né, para ir mitigando, né, os desequilíbrios raciais no contexto brasileiro. Não, perfeito, Michael. Aproveitando que você está com a palavra, Michael, só uma pergunta também específica que chegou, eu queria que você esclarecesse até no universo empresarial do índice, mas também com a sua visão ampla, a questão de como fazer com que os dados de raça sejam melhor reportados nas bases de dados. Essa é a questão que entra. Por exemplo, no censo escolar e no SAEB, a gente sabe que ainda tem o número de missings grande, né? Como é que você tem visto isso, tomando como experiência a tua construção dessa base lá no INSPER? Tá. Ótimo, Ricardo. Eu acho assim, isso acho que é uma questão central relacionada à questão de dados para o debate racial brasileiro, que tem dois grandes desafios, tá? Dando um passo atrás, o primeiro grande desafio é a própria questão da raça, você pode pensar como uma variável endógena, tá? Então, o que seria isso, tá? A gente tem uma mudança, né, ao longo do tempo na percepção racial da população, na autodeclaração. Então, no passado, tinha uma tendência maior dos negros
se declararem, né, pardos ali se declararem como brancos, né? Agora a gente tem uma tendência maior de pardos se declarar como pardos, pretos como pretos, etc. Então essa heterogeneidade, né, ela é importante porque ao longo do tempo, né, você tem uma variável ali que pode mudar por uma condição socioeconômica ali, e isso influenciar os resultados, influenciar índice, influenciar várias métricas, tá? Então, por exemplo, parte, né, desse aumento, por exemplo, da proporção de negros na sociedade brasileira foi devido a isso, né, uma mudança na autodeclaração da população, parte foi por uma série de fatores demográficos, né, que o Eduardo ali sabe explicar muito bem isso para a gente, né, mas além disso, tem outras questões também. Por exemplo, você tem a própria percepção interna do indivíduo na hora dele autodeclarar e tem uma percepção externa, tá? Então, por exemplo, se você tem evidência nesse sentido, mostrando assim que se você olha uma estrutura ocupacional de uma empresa, né, a pessoa pode se declarar como negra, se ver como negra, mas conforme vai subindo na estrutura hierárquica, ela vai sendo vista pelos outros como branco. Tá? Então, tem esse desafio, né? Essa variável, né, que a gente usa como insumo, que é racial, ela tem uma série de desafios que vai para além só, por exemplo, da questão da declaração, tá? Tem a questão da percepção interna e a percepção dos outros relacionada ao indivíduo. Agora, mais especificamente relacionado aos mísseis, né, às bases de dados, essa pergunta é muito semelhante à primeira que foi feita, né? Que caiu ao longo do tempo, tá? A gente está melhorando as bases de dados, está melhorando a conscientização da população, tá? Relacionada aos desafios sociais. Mas, para finalizar a fala, e isso acho que é uma questão muito importante, a partir do momento que você começa a aquecer esse debate, e vamos supor, porventura, você começa a pensar, né, mais políticas públicas com recorte racial, tá? A gente precisa melhorar, né, esse entendimento do que é tipo branco e negro no Brasil, né? Que às vezes começa a ficar meio confuso e pode ficar mais confuso ainda quando você começa a criar políticas com questão racial, tá? Então, por exemplo, você olha na política e depois dos fundos, né? Você teve uma série de políticos ali virando negro da noite para o dia, tá? Então, isso pode se amplificar, tá? Dependendo como a gente endereça as políticas públicas. Então, esse sistema autodeclaratório, tá? Serviu muito bem até aqui, tá? Eu sei que gera polêmica, eu sei que é difícil e tal, mas no futuro, se a gente quiser endereçar as questões raciais com mais rigor, a gente tem que pensar sistemas melhores, tá? De identificar quem é negro e quem é branco no Brasil. Muito interessante, vai ser um grande desafio, um importante desafio aí para frente, né, Michael? Olha, muito obrigado. Com isso, eu vou passar aqui, a gente está um pouquinho acima do tempo, e eu vou chamar para finalização, não só deste painel, mas também do webinário como um todo, os nossos anfitriões e organizadores. Fiquem conosco, vocês três painelistas, por favor, e eu queria chamar Paulo Tafner, diretor-presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, IMDS, o Arthur Aguilar, diretor de Políticas Públicas do IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e o Pablo Acosta, coordenador setorial de Desenvolvimento Humano para o Brasil do Banco Mundial. Paulo, um prazer estar aqui com você e passar a palavra para você para, junto com os nossos co-anfitriões, encerrar o webinário. Tá bom, em primeiro lugar, obrigado, Gandua. Eu queria agradecer a presença e as palavras da Eleonora, Michel, do meu amigo Eduardo Rios Neto. Eu e a Eleonora fomos colegas no IPEA muitos anos atrás, ela ficou pouco tempo lá, mas eu encerrei minha carreira dentro do IPEA já nos anos 2010 para cima. Enfim, vi hoje, não apenas esse, mas o anterior, debates muito interessantes, muito produtivos, muitas informações, muitas posições interessantes e muitas coisas para reflexão, o debate e, sob o nosso ponto de vista, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, aspectos que devemos sempre considerar
como fatores que podem auxiliar ou fatores que estão atravancando, reduzindo a capacidade da mobilidade social no Brasil, um dos problemas mais graves que nós temos em nosso país. Então, eu gostaria de agradecer também as nossas instituições parceiras, o IEPS, que, junto conosco, trabalhou arduamente para que a gente chegasse a bom termo nesse nosso evento de 1 dia e meio, começamos ontem de manhã, estamos acabando agora, ao Banco Mundial também, e a todos aqueles que estiveram envolvidos na preparação, na montagem e na infraestrutura, que foi um sucesso ao longo de todo o seminário. Portanto, aos senhores, aos aqui presentes, a Eleonora, o Michel, o Eduardo Rios Neto, que está longe territorialmente, mas próximo no coração, na nossa amizade, a Eleonora também, Michel França, que está lá no INSPER, uma instituição próxima e amiga nossa, que muito tem contribuído para o debate, as nossas instituições mineiras, muito importantes para esse país, de modo que eu me dou muito satisfeito com o evento. Esperamos ter contribuído para o debate, não apenas aqui, mas para o debate nacional dessas questões relevantes. E passo a palavra àqueles que me sucedem, desejando a todos, por fim, boas festas de final do ano, e que 2022 seja um ano que nos traga mais alegria, mais rua e saúde para todos. Um abraço, viu? Muito obrigado. Desculpa, eu estava no mute. Obrigado, Paulo. Passar a palavra, então, para o Arthur Aguilar, diretor de Políticas Públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, como também co-organizador e co-anfitrião desse evento. Arthur, suas palavras finais. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria agradecer bastante assim, a todo mundo envolvido, né, as organizações que lideraram isso, o Banco Mundial, o IMDS, a audiência que teve prestigiando esse webinar e a todos os painelistas e participantes que tão gentilmente cederam seu tempo e também trouxeram suas ideias super interessantes e importantes para esse momento, para essa ágora. Eu queria destacar, para terminar, 3 coisas que, para mim, fazem desse evento uma coisa muito importante para a gente no IEPS. A primeira razão tem a ver um pouco com o impacto do mundo das ideias nas políticas públicas no mundo real, né? São nessas discussões em que as ideias surgem, que elas se disseminam, e isso vai influenciar de uma maneira que é muito pouco palpável, mas muito efetiva, as políticas públicas e a opinião pública, né? Na medida em que ela, enfim, são as ideias que lentamente se engendram e germinam no diálogo das pessoas, na visão que elas têm sobre fatos, e isso tem uma importância imensa. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, olhando para um tema que é tão importante. Acho que a segunda coisa que me agradou muito e que é importante de marcar também sobre a realização desse evento é a intersetorialidade, né? A gente, em geral, discute essas coisas muito em silos, o silo da economia, o silo da educação, da saúde, da assistência, e acho que a gente conseguiu fazer um diálogo realmente interdisciplinar, né? De áreas e temas que, às vezes, têm suas epistemologias próprias, mas que, no fundo, são uma pena quando elas se prendem a essas estruturas de conhecimento. Então, acho que a gente fez isso muito bem, e é um mérito de todos os palestrantes e todas as organizações que estão aqui. E a terceira coisa, talvez um pouco egoísta do ponto de vista institucional, é aprender tanto sobre o pós-pandemia como uma discussão estruturada a partir das faixas etárias e dos problemas específicos, de maneira intersetorial, associados a cada idade, né? A gente discutiu a primeira infância, a infância, a adolescência, e isso ajuda também a informar a nossa estratégia institucional enquanto organização. A gente teve uma atuação, acho que o nascimento do IEPS se confunde um pouco com a pandemia, quando nós, enquanto uma organização nascente, jovem, tivemos que responder ali na nossa caixinha a isso, né, dentro do possível, e acho que fizemos isso bem.
seja analisando, por exemplo, a infraestrutura de recursos humanos e recursos físicos de UTI e de intensivistas ao redor do Brasil, seja com Corona Cidades, a plataforma que a gente fez para ajudar os municípios a se prepararem, seja também com os estudos feitos em parceria com a Márcia Castro, entre outros, na Science, para analisar a relação entre desigualdades e a prevalência da Covid-19. Confesso que a gente ainda está aprendendo o que significa esse mundo pós-Covid-19, acho que todo mundo está, e para a gente foi fundamental o debate para informar para onde a gente vai a partir daí, que é uma coisa que a gente também está num processo fundamental de autodescoberta, como diria o Albert Hirschman, um dos meus economistas preferidos. Acho que é isso, queria muito agradecer pela paciência e pela audiência de todos e desejar um bom dia para todos e todas que estão nos assistindo e que participaram desse evento. Obrigado, Arthur. Vou passar, então, para o Pablo Acosta, do Banco Mundial. Pablo, você também como co-organizador e co-anfitrião desse evento, por favor. Muito obrigado, Ricardo. Bom, de novo, eu gostaria de agradecer novamente a nossos parceiros, ¿no? De IMDS, IEPS também, pela maravilhosa organização deste seminário, que confiaram em nós também, em Banco Mundial, de poder organizar com vocês. Também gostaria de agradecer muito aos palestrantes que participaram destas intensas discussões, geraram debates interessantes en tópicos claves, ¿no? Lo que nos preocupa a todos, que es cómo vamos a colaborar en esta recuperación de COVID-19, específicamente en área de desenvolvimento humano y con foco en estas estrategias multisectoriais. Eu rescato muito também as apreciações que na fala de apertura, de que além de que a pandemia de Covid afectou em demasia o Brasil e vai ter repercussões futuras muito sérias, temos que olhar em forma optimista, ¿no? Sobre os esforços que para ter uma recuperação sólida e acelerada vamos a requerir. Temos o ritmo de vacinação, que foi um primeiro triunfo do país, hay que reconocer, e agora temos que, por todos os meios possíveis, continuar esses esforços em garantir, por exemplo, que a retomada de aprendizado seja acelerada, como continuar trabalhando em áreas de desenvolvimento infantil e recuperar o tempo perdido, e também como apoiar a reinserção no mercado de trabalho, que para aqueles que perderam empregos ou que foram afectados sustancialmente suas possibilidades de inserção. Hemos asistido a ponencias que mostram esses esforços no país, as inovações, por exemplo, no uso da tecnologia, acho que isso é fundamental, e também contar com maior informação em tempo real, para enfocar essas ações em los chamados hotspots, ¿no? Ou áreas de maior necessidade de atenção. Temos que também fazer esforços e pensar em como vamos a ter uma retomada mais igualitária, já que sabemos que os pobres, os afrodescendentes, os indígenas, as mulheres, foram os grupos mais afetados e, por lo tanto, vai requerir ações específicas para estes grupos. Esperamos na próxima oportunidade também, e isso já para a modo de publicidade, não, apresentar nosso novo relatório sobre capital humano, que vai documentar com precisão estes impactos da pandemia en los distintos grupos poblacionales y también en una variedad de resultados de desenvolvimento humano. La idea es tener un análisis muy desagregado geográficamente a nivel municipal, también para los distintos grupos poblacionales, como falaba, y vamos a construir un portal de datos para que todos puedan acceder a información producida. Esperamos que esto también sea otra manera de alimentar los debates políticas específicas para la retomada de COVID. Por lo tanto, esperamos que este seminario ha contribuido para el debate público respecto a posibles acciones para mitigar los efectos de COVID y que todos podamos contribuir a la formulación de políticas públicas que ayuden eficientemente en una recuperación exitosa, além también de tener el próximo año un periodo electoral y poder involucrar a aquellos actores y ayudar a esos actores de política pública a hacer lo que sea necesario para garantir esta retomada. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pablo. Bem, e eu lembro a todos que nos assistem que todos os painéis e mesas estão disponíveis no YouTube, neste mesmo canal, para quem quiser ver depois, rever momentos. E tendo participado de alguns dos painéis, eu sou testemunha do alto nível de dados e informações aqui trocados. Esperamos, Paulo, Arthur e Pablo, que esse tipo de evento se repita, porque foi extremamente educativo, extremamente inspirador,
e um privilégio ter participado. Cumprimento de novo as 3 organizações pela iniciativa e ficamos por aqui. Obrigado a todos pela audiência e até uma próxima. Tchau. Tchau.